Olá galera, curso agora vai, Game of Physics, aula de número 6, preparatório para o Enem. Leis de Newton, hoje a gente vai falar das aplicações das leis de Newton. Gente, eu separei aqui algumas das aplicações das leis de Newton para a gente poder trabalhar aqui com você, ok? Então dá uma olhadinha como que a gente vai trabalhar isso. Olha só, o primeiro exemplo é se eu tiver um único bloco ali sendo puxado. Eu posso empurrar esse bloco ou eu posso puxar esse bloco utilizando um fio. Aí vai aparecer um nome de uma força que às vezes confunde as pessoas. Eles perguntam da força de tração. A força de tração nada mais é do que a força F. O fio em si, ele é um elemento transmissor de força. Ou seja, ao utilizar um fio, eu estou entrando em contato com o corpo sem ter contato exato com esse corpo. Quem está fazendo essa ligação é o fio, ok? Então a força que eu faço na ponta da corda ou no fio desse lado vai ser transmitida para o corpo lá do outro lado. Então a equação permanece a mesma. Tração, que é força, é igual massa vezes aceleração. Beleza? Outro problema que aparece, que as pessoas se confundem muito, é quando tem vários blocos, ele pergunta a força que um bloco exerce sobre o outro. Que confusão que isso gera. Mas não gera mais não, dá uma olhada. Eu fiz um exemplo aqui numérico para a gente poder observar isso. O que eu faço? Para resolver esse problema, eu vou fazer assim, ó, força resultante é igual massa vezes aceleração. Ok. A força resultante ele me deu e vale 100 newtons. E a massa do sistema, eu vou olhar sempre primeiro a massa do sistema, que é 5 mais 3 mais 2. São 10 quilos no total. Isso vai dar uma aceleração para esse sistema de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se ele me perguntar a força que o corpo A exerce sobre o corpo B, ou a força que B exerce sobre A, ação e reação, a força tem a mesma intensidade, como que a gente calcula isso? Eu quero saber o seguinte, qual é a força que está sendo exercida direta no corpo B? Ué, é como se eu estivesse empurrando aquele sistema, mas tirando o corpo A do jogo, certo? Então a força que A exerce em B seria mais ou menos assim, é a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração que a gente já tem. Então essa força, AB, é a massa de B e C, que são 5 kg, vezes a aceleração, que é 10. A força entre A e B seria de 50 newtons, ok? Só um exemplozinho aqui para a gente entender como funciona esse sistema. Se eu fosse perguntar para você a força em C, a gente pularia todo mundo e observaria só o corpo C se movimentando. Sempre observa quem está à frente, é tranquilo de resolver. Um outro problema que sempre cai em leis de Newton é o plano inclinado. Nesse caso do plano inclinado, a gente parte novamente para aquela decomposição. A gente decompôs lá o movimento, as velocidades. Agora a gente vai decompor força. Eu tenho peso aqui, ó, e esse peso precisa ser decomposto em Px e Py. Quais são as forças que aparecem? Peso, normal, Py e Px. Py normal, elas têm a mesma intensidade e tem sentidos opostos, o que faz com que elas se anulem. Então esse sistema passa a ter como força resultante só o Px. Como que eu sei o valor de Px, professor? Eu faço aquela relação de triângulo-retângulo, parecido com o que a gente fez na velocidade na aula 4, e aí a gente calcula aqui, ó, Px é P seno alfa e Py é P cosseno alfa, se o ângulo dado for esse ângulo aqui de baixo. Se o ângulo for o de baixo, olha só, o que está acontecendo com o bloco? Ele está descendo. Agora olha lá, ele está descendo a rampa. Descendo, você já lembra da fórmula certinho, certo? Gente, sabendo que a força resultante é P vezes o seno de alfa, a gente consegue fazer essa análise nesse sistema. Normalmente ele pergunta qual que é a aceleração do bloco nessa rampa. Isso ausente de atrito. A aceleração seria mais ou menos assim. Se força resultante é igual a P vezes seno de alfa, força resultante é massa vezes aceleração, que é igual a massa vezes gravidade vezes o seno de alfa. Massa vezes aceleração, corta massa, fica que a aceleração é a gravidade vezes o seno do ângulo. Tranquilo? Último ponto aqui, gente, atrito, que é o quarto ponto aqui que eu separei para a gente conversar. Quando rola atrito, o que a gente faz? Bom, o que é atrito? Se eu tirar aqui uma foto desse sistema e olhar microscopicamente esse modelo, eu vou ter o seguinte, eu vou perceber que as superfícies não são completamente lisas, elas têm certas rugosidades, ok? E isso faz com que gere um certo atrito, por isso que eu consigo riscar a lousa aqui, ó, certo? Tem atrito entre a ponta da caneta e a superfície da lousa.
Como que a gente calcula essa chamada força de atrito, que é uma força sempre contrária ao movimento? A força de atrito é dada por μ vezes m vezes g. μ é o coeficiente de atrito, m é a massa e g é a aceleração gravitacional. Existem dois coeficientes de atrito, o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético, que também é chamado de dinâmico. O coeficiente de atrito estático ele sempre é maior do que o coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito cinético, quando você calcula a força de atrito, é a força real que está aparecendo. Já no atrito estático, quando a gente calcula a força de atrito estática, significa qual que é a maior força que eu vou fazer para colocar esse corpo em movimento. Beleza? A gente vai compreender isso mais em outros exercícios e se você não compreender direito aqui na nossa revisão para o Enem, não tem problema. Acompanhe os nossos vídeos no canal que tem aula específica falando só sobre força de atrito detalhadamente. Aí você vai ficar mais esperto, vai conseguir gabaritar em qualquer prova. Valeu, galera. Vem com a gente vencer